que eu li em maio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, sejam bem-vindos ao meu canal e bora pro vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li em maio e não se preocupem porque eu vou separar em partes sem spoiler e com spoiler. Vou falar pra vocês as estrelas, quantas estrelas eu dei pra cada livro, vou falar o que eu achei e etc. E só um aviso, eu tô rouca, eu tô gripada, então a minha voz tá meio... Vocês entenderam? Enfim, eu espero que vocês gostem, já deixe seu like, se inscreva e bora para o primeiro livro. O Fabricante de Lágrimas. 2,5 estrelas e eu ainda acho que foi demais. Eu ainda acho que eu fui piedosa. Pessoal, que livro ruim. Horrível. Péssimo. Não. E eu ainda dei 2,5 estrelas porque uma parte do livro assim, entendeu? No orfanato em que Nika cresceu, histórias e lendas eram contadas à luz de velas, mas os verdadeiros monstros eram os do mundo real. Agora ela finalmente poderá deixar os pesadelos para trás ao realizar o seu maior sonho, ser adotada. O único problema é que a família decidiu adotar também Rigel, um garoto da mesma idade cujo rosto angelical esconde segredos sombrios, os quais Nika gostaria, secretamente, de desvendar. E, apesar de ambos compartilharem o mesmo passado, viver juntos será um verdadeiro desafio, mas Nika está disposta a fazer o que for necessário para ter o seu final feliz. Pessoal, eu achei a escrita, os personagens um pouco seria pouco. Vergonha alheia. São muito vergonha alheias. A Nika é aquela pessoa que é doce com todo mundo, muito boazinha, nananã. Só que a Nika, eu tive uma compaixão com ela por causa da história dela. Quem lê o livro vai entender melhor. Só que o Rigel... Gente, não é spoiler. Tem uma cena, não é spoiler. Tem uma cena que ele fala que ele é o lobo mau. Imagina um cara chega assim e você fala: eu sou o lobo do seu conto de fadas. Eu não ia conseguir levar a sério, gente, sinceramente. Eu comecei a ver o filme com o meu namorado e no filme tem essa cena também. Aí o meu namorado, ele falou bem assim, pera, pausou o filme e falou, ele se chamou de lobo? É um bagulho tão... Entendeu? Ficam se chamando de fabricante de lágrimas e nananã. Gente, é muito vergonha alheia. Eu pensei assim, parece muito que é uma fanfic. Até que eu li atrás, realmente era do Wattpad. Era do Wattpad. E toda hora ela ficava falando nananã dele. Nananã. Gente, ele parecia tipo um deus, entendeu? Só que ele é só um adolescente problemático. Ela falava dele como se ele fosse my God. Um adolescente problemático. Bom, continuando sem spoiler, o começo eu tava achando chato. Tava o meio eu comecei a gostar, não é gostar, tava indo, entendeu? Não tava bom, mas também não tava aquele ruim, tava indo. Até que o final fez eu pegar um ranço enorme do Rigel. Eu odiei o final desnecessário, eu acho que não precisava. E eu diria que chega até a ser um pouco problemático, mas veio do Wattpad. Agora vamos para a parte com spoilers, pule para esse minuto daqui. O final, gente, eu vou falar o porquê que eu odiei o final. É o seguinte, o Rigel, ele é um garoto problemático, né, porque ele tava no orfanato, ele tinha síndrome do abandono e etc, beleza. E a graça do livro era que, sempre foi apaixonado na Nika, né, só que ele queria afastá-la dele porque ele não acreditava no amor e etc. Enfim, aquele rolê todo, porque ele tinha síndrome do abandono, ele tinha medo de ser abandonado de novo, aí ele não queria... Pra ele, amar ela era algo ruim, ele não gostava do sentimento, né, do amor. No final, ela meio que descobre que eles se gostavam desde 5 anos, é aquela coisa, amor à primeira vista? Exatamente. O Rigel, a viu, quando ele a viu, my God, se apaixonou. Isso, ele tinha 5 anos de idade, gente. Com 5 anos de idade, eu tava comendo areia. Mas enfim, era um final desnecessário, não precisava. Já tava fechadinha a história, a autora meteu isso aqui. Estão fazendo uma festa, né, de casamento da amiga da Nika, a Nika é a protagonista, né, a Adeline. Estão fazendo uma festa que acho que a Adeline vai se casar. E nessa festa chamam o Peter, acho que é Peter o nome dele, eu não tenho certeza, ele aparece 2 vezes no livro, mal é citado, mas eu acho que é Peter. Ele aparece nessa festa, né, porque ele era também do orfanato e tal. Só que esse Peter só tava lá e falou, nossa, você sabia que o Rigel ficava com a Adeline no orfanato?
soltou essa bomba. A Nika já ficou irritada, porque ambos diziam que ele era apaixonado por ela desde que ele tinha 5 anos. Então ela achava que ele gostava dela desde que ele tinha 5 anos. E depois descobre que ele ficava com a amiga dela. Pois é. Ela se sentiu meio que traída, né, pelos dois, obviamente, porque nenhum deles contou isso pra ela. Nem, eles, tipo, só esconderam e falaram que, tipo, não, ele sempre te amou. Ela se sentiu traída. Calma que piora, calma que piora. Aí ela vai confrontar ele, tipo, mano, que coisa é essa, né? E ele fala, eu só fiquei com a sua melhor amiga, sabe por quê? Porque eu não gostava de te amar, então eu tentava te achar em outras garotas. Cara, isso é tão problemático. Eu vou ler pra vocês terem uma ideia. É Peter, o nome dele é Peter mesmo. Aqui é a fala do Rigel, né? Eu te amo desde os 5 anos de idade. Tentei evitar esse sentimento com todas as minhas forças, mas você não me deu opção. Aí ele jogou a culpa nela, piora. Você abalou a minha estrutura, você tirou tudo de mim e eu te odiei por isso. Fiquei com ela porque eu procurava você nas outras garotas, mas nenhuma delas tinha suas sardas, nenhuma delas tinha o seu cabelo ou seus olhos. Thalita, eu li. Ele ainda joga a culpa nela. Ah, foi porque você não me deu outra escolha. Cara, sabe o que é pior? Logo depois ele se declara e pede ela em casamento. Não leiam esse livro. Dá um anel pra ela, acho que uma aliança, falou, isso é tudo que eu tenho para te dar. E se um dia você quiser se casar comigo, Nika, o mundo inteiro saberá que você é minha. Como já era desde o começo, secretamente. Ele ficava com um bando porque a culpa era dela e ela era dele, tipo, desde o começo, mesmo que secretamente. No livro, se um garoto conversasse com a Nika, o Rigel surtava. Ia bater no garoto real. Ele caiu no soco com o garoto porque ele tava afim da Nika. Pois é. O garoto também não era aquelas pessoas também não. Mas, tipo, pra vocês terem uma ideia. Detalhe, porque ele não falou que ficou só com a Adeline. Ele falou com as outras... nas outras garotas, foi no plural ainda. O Castelo Animado! Gente, se você ainda não viu o nosso curta-metragem do filme O Castelo Animado, do Estúdio Ghibli, vai estar aqui em cima nos cards pra vocês verem, tá bom? Assista, porque tem os bastidores, tem curiosidades e tem um curta, tá incrível. Vamos falar agora do livro. Eu li esse livro depois de já ter feito o curta. Para ele, eu dei 5 estrelas. Ele foi um bom livro. Eu vou ler aqui atrás para vocês, caso você ainda não conheça a história. A jovem Sophie é surpreendida pela Recomeça. A jovem Sophie é surpreendida pela perversa bruxa das Terras Desoladas, enquanto trabalha entediada na chapelaria da família. Por motivos que ela desconhece, a bruxa transforma numa velha de 90 anos, e Sophie não vê outra saída senão fugir para evitar a dor de não ser reconhecida por suas irmãs. Vagando sem rumo, a jovem senhora acaba na porta dos fundos do castelo do terrível mago Hall, conhecido por devorar o coração das moças do povoado. Esse livro, ele é incrível, eu amei. Ele é bem divertido de ler, é bem calminho, eu gostei bastante. Eu não favoritei porque não foi, tipo, uma leitura uau. E também porque não foi nada de novo, porque eu meio que já conhecia a história, mas teve vários pontos legais, novos, que não estavam no filme. Tipo, algumas coisas fazem mais sentido no livro, que no filme tá meio jogado, sabe? Um exemplo mesmo são as irmãs da Sophie, que elas aparecem aqui, etc. Conta mais sobre o passado da Sophie, como ela foi parar na chapelaria, que ela meio que herdou a chapelaria, isso não é spoiler, tá bem no começo do livro. É um livro bem legal, deu pra entender muito mais a dinâmica dos personagens e etc. Os personagens são bem diferentes também, tipo, o Hall não é aquele cavalheiro que a gente vê no filme, ele é mimado e mal educado e meio irritante, mas a gente passa pano, né, gente, é o Hall. Enfim, e a Sophie também, ela é engraçada ela é muito engraçada, porque, tipo, ela é aquelas velhas fofoqueiras, sabe? Fica bisbilhotando tudo. Eu achei muito engraçado. Só não favoritei porque a experiência de ler o livro foi meio sem graça, já que eu já tinha visto o filme antes, mas muitas coisas foram esclarecidas também. O porquê o Hall ter aquela fama ruim, porque a bruxa enfeitiçou a Sophie, um motivo entre o pacto do Hall e o Caosfer e etc. Gostei muito mais da bruxa do livro do que da bruxa do filme.
Não vou falar muito porque senão já vira spoiler. No livro, gente, o Mark, ele se chama Michael. E eu também achei ele um amorzinho. Nele também conhecemos mais a família da Sophie, foi interessante. Vamos já pra parte com spoiler, pessoal, pule para este minuto daqui. Uma coisa que eu gostei muito foi a bruxa do livro. A bruxa do livro, ela é muito melhor do que a bruxa do filme, na minha opinião. Pra quem viu o filme sabe, né? A bruxa do filme, ela basicamente só enfeitiça a Sophie e depois murcha e vira uma velhinha boba e boba. Tipo, enquanto eu vi o filme, eu jurava que ela ia ser tipo uma mega vilã, entendeu? Mas não, foi tipo... literalmente murchou ali e ficou no cantinho. Já no livro, gente, ela realmente é uma mega vilã. Ela mostra, né, qual que é o motivo pelo qual ela não gosta do Hall. Mostra o porquê que ela quer vingança e entre outros. Resumindo, no livro a bruxa foi real uma mega vilã, foi incrível, dá pra entender muito mais o passado do Hall também, o plot também foi legal. Enfim, eu recomendo esse livro, diferente desse aqui, leiam esse. Esse aqui, ó, finge que não existe. É melhor você ler uma fanfic do Wattpad do que gastar dinheiro comprando isso aqui. Leia esse aqui. Agora vamos para o terceiro livro que eu li em maio, que foi O Ladrão de Raios, o primeiro livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Pessoal, esse livro aqui eu reli, então... entendeu? Não foi nada novo, mas eu gostei bastante. Antes eu vou falar aqui quantas estrelas eu dei. Favoritei. Eu vou ler aqui. Percy Jackson está prestes a ser expulso do colégio interno. De novo. É a 6ª vez que isso acontece. Aos 12 anos, essa é apenas uma das ameaças que pairam sobre ele, sem contar as consequências do transtorno de déficit de atenção e da dislexia, e as criaturas fantásticas e os deuses do Monte Olimpo, que ultimamente parece estar saindo dos livros de mitologia grega do colégio para a realidade. Ao que tudo indica, tem um pessoal bem irritado com o pobre garoto. Vários acidentes e revelações inexplicáveis afastam Percy de Nova York, sua cidade, e o lançam em um campo de treinamento muito especial, onde ele é orientado para enfrentar uma missão que envolve humanos diferentes, que são os meio-sangues, metade deuses, metade homens, além de seres mitológicos. O raio mestre de Zeus foi roubado, e é Percy quem deve resgatá-lo. Com a ajuda de novos amigos, um sátiro e a filha de uma deusa, Percy tem 10 dias para reaver o raio. Esse livro aqui, pra quem gosta de uma aventura, é a jornada do herói, né? Vai gostar desse livro, é incrível, a leitura é fácil, a escrita é fácil e é mágico. Tipo, eu reli, só que mesmo assim foi como se eu estivesse lendo da primeira vez e isso é bizarro. Como eu ia reler, eu achei que ia ser uma leitura chata, porque tipo, eu já sabia tudo que estava acontecendo, só que mesmo assim ainda foi empolgante. Eu terminei esse livro muito rápido, foi incrível. E eu não vou falar muito sobre ele, porque como eu disse, eu já reli, eu recomendo, eu favoritei, eu amo Percy Jackson. Eu tô no terceiro livro da saga, aliás, falando agora da primeira saga, né, que é Percy Jackson e os Olimpianos. Muito bom, muito bom, muito bom. E é uma escrita fácil, né, já que é um livro voltado para jovens. Pule para esse minuto aqui, se você não quiser pegar spoiler. Eu gostei muito. Eu tô falando com base na primeira vez que eu li, né. Eu gostei muito do plot o Ares, né, o deus da guerra, ser o real ladrão, que é o ladrão de raios, né. Porque, gente, quando eu li a primeira vez, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Só que relendo, eu percebi como tava meio que óbvio que era ele, porque toda hora eles ficam falando, vai haver uma guerra, esse raio sumiu, porque o raio, pelo motivo, não, o motivo do raio ter sumido vai gerar uma guerra, o fato do raio sumir vai ter uma guerra, vai ter uma guerra, vai ter uma guerra. E parando pra pensar, quem mais iria querer uma guerra do que o deus da guerra? Então, parando pra pensar, Pensou demais. E agora vamos para o último livro que eu li em maio, que foi a continuação de Percy Jackson, O Mar de Monstros. Primeiro eu vou falar quantas estrelas eu dei pra ele. Foram 3. Eu dei 3 estrelas porque esse livro aqui não tem muita novidade, digamos assim. E o primeiro é 1000 vezes melhor. Mas esse aqui não é ruim, não. Esse aqui é bom. Eu gostei. 3 estrelas, gente, não é uma nota tão baixa assim, não. É uma nota boa, eu gostei bastante e eu vou ler agora aqui pra vocês. O ano de Percy Jackson foi surpreendentemente calmo.
Nenhum monstro em sua escola, nenhum acidente esquisito, nenhuma briga em sala de aula, mas quando o inocente jogo de queimada entre ele e seus colegas torna-se uma disputa mortal contra uma tenebrosa gangue de gigantes canibais, as coisas ficam, digamos, feias. Com a inesperada chegada da amiga Annabeth, que é a filha da deusa, que é citada no primeiro livro, né, que é a filha de Atena, Annabeth vem outras más notícias. As fronteiras mágicas que protegem o acampamento meio-sangue foram envenenadas por um inimigo desconhecido. E a menos que um antídoto seja encontrado, o único porto seguro dos semideuses será destruído. Espécie e seus amigos partem em uma arriscada e incrível viagem pelo mar de monstros para salvar o acampamento. Lá eles vão enfrentar seres fantásticos, muitos perigos e situações inusitadas. Antes, porém, nosso herói entrará em confronto com um mistério atordoante sobre sua família. Algo que fará se questionar de ser filho de Poseidon. Se ser filho de Poseidon é uma honra ou uma terrível maldição. Agora vamos para a parte com spoiler. Pule para este minuto daqui. Pra contextualizar, o Groover, que é o sátiro, que é o amigo do Percy, ele é meio que sequestrado por um cíclope, que é um monstro aí, e pra ele não ser comido, ele se veste de noiva e finge ser uma mulher cíclope, porque aí o cíclope se apaixona por ele e não tenta comê-lo. Eu sei que era uma situação trágica, só que toda vez que o Groover aparecia com um vestido de noiva, eu ria muito. Eu falei, não. Só de imaginar, eu começava a rir. Eu falei, cara, não dá pra levar a sério um sátiro vestido de noiva pra enganar um monstro. Não deu pra levar a sério. Eu ri muito. Enfim, coitado do Groover, gente. É um dos meus personagens favoritos. A aventura eu achei, tipo, foi indo, entendeu? Era literalmente eles indo no mar de monstros, que na vida real seria na vida real, assim, no mundo mortal seria o Triângulo das Bermudas. Lá tem vários monstros, eles vão derrotando um por um. Tem uma ajuda de Deus cá, tem uma ajuda de Deus lá. Eu fiquei muito irritada com o Ares, né, que é o deus da guerra nesse livro, porque ele, tipo, além dele ser babaca, digamos assim, pra não usar outras palavras, por, tipo, já ter roubado o raio, incriminado lá a galera, ele também é machista, velho. Não, tipo, porque quem foi denominada pra participar dessa missão foi a Clarice, que é uma filha de Ares. E o Ares ficou falando bem assim pra ela, não é pra você fracassar. Eu devia ter chamado um dos meus filhos homens, pra essa missão, porque você é muito fraca. Não, eu fiquei... Eu não gostava muito da Clarice, agora eu comecei a gostar. Eu falei, quê? Com um pai desse também não dá pra julgar muito a menina não, gente. Perdão, Clarice, se eu te julguei no primeiro livro, agora eu não te julgo mais, eu passo o pano pra você. Porque também, né, com um pai desse, quem que... Enfim, agora vamos falar logo sobre o final. Gente, que final foi esse? Era pra estar tudo resolvido, até que o último capítulo basicamente, eles estavam numa missão, nessa missão eles vão conseguir o Groover de volta, né, salvar ele daquele monstro, e aquele monstro também guardava o Velocimo, acho que é esse nome. Eu não sei, é meio que uma lã mágica que cura tudo ao seu redor, e como o acampamento meio-sangue estava desprotegido, eles levaram o Velocino pra lá, pra ele curar, né, a árvore da Thalia. Gente, a árvore da Thalia é a árvore que guardava o espírito da Thalia, que é a filha de Zeus que acabou morrendo. Aí eles colocaram o Velocino lá, né, porque a árvore também protegia o acampamento meio-sangue dos monstros. Só que aí o último capítulo tá lá. O Velocino faz o seu trabalho bem demais. Ele ressuscitou a Thalia. O negócio dele não era curar? Além de tirar o veneno da árvore, tirou a Thalia também. Ela reviveu. E assim acaba o último livro, o segundo livro, tipo, pum, Thalia reviveu. Eu fiquei... My God, eu acho que eu fiquei mais em choque do que os personagens. Mas enfim, pessoal, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, se você já leu algum desses livros. Beijos, me siga pra mais, e quarta-feira que vem, às 18 horas, às 16 horas, tem mais vídeo. Beijos e tchau, tchau!